Queridos irmãos e irmãs, durante todo o tempo do povo de Israel, desde a formação do povo hebreu, a partir de Abraão, até a vinda de Jesus, o que eles mais desejavam era ver Deus. Queremos ver Deus, queremos compreender quem é este Deus que tirou a gente do Egito, que falou pelos profetas, que deu os reis de Israel. Queremos ver, queremos ver, queremos ver. Eles ficaram então durante milhares de anos, mais de 2000 anos ali, esperando o Messias, esperando esse Deus que havia sido prometido. De repente ele chegou e era aquele homem lá da Galileia. Era Jesus Galileu. Quando eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam enxergar Deus. E não conseguiam enxergar porque não tinham um coração de criança. Quando Deus quer falar das coisas do céu, sabendo que a gente nunca vai entender as coisas do céu, Ele fala por parábolas, por historinha. É como as crianças, quando a criança te pergunta sobre um assunto bem complexo e você não tem como explicar para ela, porque ela não vai compreender, você conta uma historinha, como ela te ama e confia em você, você contou a historinha, para ela tá bom, tá suficiente, e é só isso e ponto e acabou. E as coisas de Deus também são assim. Elas são tão complexas que a gente não tem como entender em vida. Então Ele fala a nós como um pai fala a uma criança. Quem tiver coração de criança vai entender. Quem não tiver, infelizmente não terá capacidade de compreender as coisas de Deus. E é por isso que no Evangelho nós vemos hoje Jesus explicando isso aos apóstolos. Eles dizem assim: por que o Senhor fala em parábolas? E Ele fala, na verdade assim, traduzindo o que Jesus queria explicar para eles, é assim: eu falo em parábolas porque somente aqueles que têm um coração de criança entendem parábolas. Quem não tem, quer tudo cientificamente provado. Você tem que provar para A mais B, tem que fazer as contas, as matemáticas, as premissas, as conclusões, o início, a introdução, o corpo do texto, tudo certinho, tem que explicar preto no branco, tudo. Se não for racional eu não entendo. E as coisas de Deus não funcionam assim. E é por isso que eles olhavam para Jesus e não entendiam. E Jesus fala algo até triste, diz assim: felizes sois vós que entenderam. Vejam o nível que eles entenderam as coisas de Deus. Quer dizer, eles não entenderam foi nada, mas eles confiaram. Jesus chegou à beira do mar da Galileia, estava lá Pedro, pescador, pescando no mar. Olhou para Pedro e disse assim: Pedro, vem e segue-me. Aí Pedro perguntou: a gente vai fazer o quê? Nós vamos pescar homens. Ah, tá bom, então vamos. E o que é pescar homem? Ele não faz a menor ideia. Mas o coração confiante de Pedro foi. Quem não tem o coração confiante não entendem as coisas de Deus. Jesus diz: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Aqueles que não têm capacidade de ver, nem de ouvir, nem compreender com o coração, eles não se converterão e eu não os curarei. Só Deus pode curar o nosso coração. Só Deus pode nos curar da grande doença que foi o pecado original. Só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos resgatar, só Deus pode nos mostrar a verdade. Mas, infelizmente, tem uma condição para que a gente seja curado e seja salvo. E a condição é ter um coração manso e humilde, um coração de criança. Quem não tem este coração, infelizmente, morrerá longe de Deus.